Amém. Boa noite. Paz de Jesus. Amém. Você quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. É um texto muito conhecido, Marcos capítulo 10. A partir do versículo 17. Amém. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Amém? Mais um pouquinho. Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim o texto. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo aquilo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Creio que Deus quer falar com você assim como falou comigo. Então eu queria pedir para você, comece agora, em nome de Jesus, a colocar a sua vida diante do Senhor. Comece em nome de Jesus a render a sua vida ao Senhor. Peça para o Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração. Fala, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida. Vai orando a Deus mesmo. Vai pedindo para Deus: Senhor, o que tu queres ministrar comigo? Em nome de Jesus, vai falando com Ele aí. Opa, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. E para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Rendemos toda a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração a Ti. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome está sendo e continuará sendo glorificado nesse lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos. Eu estava vendo aqui o pastor Heron falar aqui, né? Eu conheço o Heron desde 96. Primeira vez que eu vi o Heron, gente. O Heron tinha uns tênis. Tenta visualizar comigo aí. Faz uma fotografia na tua mente aí. Uns tênis zebra da Reebok, que vinham até aqui a canela. Uma bermudinha quadriculada. E uma camisa do Grêmio escrito Renner aqui, ó. E o cabelinho bem partidinho pro lado. Agora ele não tem mais cabelo, né? Porque ele tá só enganando. Eu assumi já a minha condição. Ele tá se enganando. Mas isso é outra coisa. E nós somos amigos de 96 para cá. Quantos anos dá isso, gente? 26 anos. Nós nos conhecemos adolescentes ali na igreja. Terminava o culto, saía. Ele morava lá na Salgado Filho, né, Heron? Saía lá da Zenha até Salgado Filho caminhando. Às vezes posava lá, a gente ia orar no sótão do prédio, ele orando pela esposa dele, orando pela minha. Glória a Deus. Estamos aqui hoje. Casados com quem a gente orou. Amém. Fica a dica.
Casados com quem a gente orou. Gostei dessa. Amém. Gente, deixa eu compartilhar. Eu quero ser breve, todo mundo conhece esse texto, mas deixa eu compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar contigo. Amém? A partir do momento, e depois eu quero estar orando novamente, né? A partir do momento que nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, essa palavra, ela tem um objetivo. Quando a palavra de Deus, ela encontra o homem, essa palavra de Deus, a palavra de Deus e o homem, ele se abre para essa palavra, para essa voz profética, para o Deus encarnado na pessoa de Jesus, que é a sua palavra, e a gente se rende a isso. Algumas coisas começam a acontecer conosco. Algumas coisas começam a mexer dentro de nós. Esse é o objetivo da palavra. Amém? Não mudar a nossa vida, não mudar o nosso comportamento, mas transformar a nossa vida. Amém? Então, a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, a vontade de Deus é que nós possamos, a partir do momento que a gente tem contato com essa palavra, que a gente venha a ser transformado por ela. Amém? E a gente vê aqui um texto muito conhecido, um texto onde a gente vê um encontro de um homem com a vida de Jesus. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, eu estava lendo, né? E muitas pessoas se encontraram com Jesus ao longo do seu ministério. E eu vou dizer uma coisa para vocês: 90% dessas pessoas, a grande maioria dessas pessoas que se encontraram com Jesus, foram transformadas. Amém? Foram radicalmente com a sua vida. A partir desse encontro, começa na vida dessas pessoas uma nova história. E a gente vê aqui um homem que chega na presença de Deus, e ele sai da presença de Deus pior de como ele chegou. E o que me chama mais atenção ainda, amados, que esse homem, a gente vê Jesus entrando em contato com paralíticos, e Jesus curando os paralíticos. A gente vê Deus indo ao encontro de homens mortos, e Jesus indo ali e ressuscitando. Amém? Aqueles que não conseguiam andar, Jesus agora dizia para ele: levanta, pega a tua maca e vai para tua casa. Porque Deus, amados, e a gente vê isso no texto um pouquinho depois, porque não existem impossibilidades para Cristo. Amém? Não há nada que possa haver na minha e na tua vida que possa ser impossível Deus transformar. Só que esse homem, amados, a gente vê na vida dele algo que é muito comum entre nós. A gente vê nesse homem, e a Bíblia fala de um jovem, né? Algo que é muito tranquilo nós observarmos nos nossos cultos. Na nossa vida diária, a gente vê na vida dele, e no texto que nós vemos aqui, uma vida devota a Deus. Uma vida onde existia uma prática de devocional, de busca, que é muito comum ver entre nós, no meio congregacional, no meio da igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e pergunta para ela: como está o teu devocional? Está mal. Então, amados, em tese,
vamos dizer assim, aparentemente, ele era um bom cristão. Ele era um bom crente. Ele participava, Mateus, do Projeto Amor. Ele estava todos os sábados servindo aqui no Soma. Ele entregava o seu dízimo. Ele tocava. Ele pregava. E mais do que esse cara, então aparentemente a gente olha para uma pessoa dessa, tu é uma bênção, meu velho. Amém? Glória a Deus. E mais do que isso ainda, para as meninas solteiras, o cara era rico, o cara é crente, é um partidaço. Imagina esse cara entrando na igreja aqui com a sua... Fala um carro legal aí. Um carro... Uma Ferrari vermelha. Uma Ferrari vermelha. Fala um outro carro aí. Legal. Logan branco. Opalão. Imagina esse cara entrando com a sua nave aqui no estacionamento da igreja, com a biblinha debaixo do braço. E isso era verdade, a Bíblia ressalta isso mesmo. Hoje eu prometi que eu não ia tropeçar aqui nesse negócio aqui. Que ele era um cara devoto, um cara temente a Deus. A Bíblia nos fala isso, amados. Então esse cara e a atitude dele também no versículo 17, coloca seus olhos ali, vamos ler isso. Então ele encontra Jesus, ele olha para a vida de Jesus, provavelmente ele sabendo da fama de Jesus, aquilo que Jesus já estava fazendo, falando, ministrando, os seus milagres e prodígios. Quando ele encontra Jesus, o que ele faz agora? Ele corre ao encontro de Jesus. E não somente ele... Esse homem era crente, amados. Ele é uma bênção. Ele não só corre ao encontro de Jesus, ele se atira aos pés de Jesus. Ele se ajoelha na presença de Jesus. Amém? E Jesus olha para a vida dele. Dentro desse contexto todo, ele faz uma pergunta, né? E ele pergunta para Deus assim, né? Coloca ali o texto, por favor, o 17, por gentileza. Diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A primeira coisa, amados, que a gente precisa entender, abrindo um parênteses aqui na historinha que a gente está compartilhando aqui, que salvação e vida eterna não tem nada a ver com aquilo que a gente pode fazer. Amém? Mas tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? A gente precisa entender, amados, como foi falado no nosso retiro, que é um princípio que nós temos a partir do momento que nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Tudo aquilo que a gente faz, toda a nossa devoção é porque Cristo nos transformou, e é porque nós somos agora filhos de Deus. Nós agimos, nós caminhamos. Glória a Deus, aleluia. Então não tem nada a ver com aquilo que a gente possa fazer. Só que esse homem, amados, em Lucas 18 fala a respeito de um príncipe
Então a narrativa fala assim, de um príncipe, não um homem, não um jovem, mas um príncipe chegando até Jesus. Então fala de um homem que ele tinha uma posição legal. Ele tinha poder, ele tinha riquezas. E abrindo um outro parênteses aqui, eu gosto muito do texto de João Batista que fala assim, amados, que o homem ele não pode receber nada se do céu não for dado. Amém? Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Deus nos proporciona aqui nessa terra, a gente precisa entender que é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A partir do momento, amados, que você entender que é a força do seu braço, que é o seu intelecto, que é o quão bom você é, a grande probabilidade de você sair da presença de Deus existe. Amém? Então ele chega para Jesus dentro desse contexto de vida que ele tinha, ele chega para Jesus dentro desse contexto de devoção que ele tinha, ele corre até Jesus, e ele não fez nada de errado, ele corre até Jesus, ele se prostra até Jesus, na presença de Jesus, e ele tinha no seu coração, na sua mente, na sua vida, um ponto de interrogação. Ele queria ter a vida eterna. Eu gostei muito aqui da fala do nosso irmão aqui, porque tudo aquilo que nós compartilhamos aqui, tudo aquilo que nós fazemos aqui, fala de eternidade, amados. Enganado nós estamos em pensar que a vida com Deus é só nesse nível terreno. Que Deus possa, em nome de Jesus, ministrar a cada dia sobre a tua vida a eternidade. O apóstolo Paulo nos adverte que se nós esperarmos em Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus olha para esse homem, a partir do versículo 18, e diz assim para ele: por que tu me chamas de bom? Havia muitos mestres, havia muitos rabinos naquela época. E aqui começa, amados, a revelar o entendimento que ele tinha sobre Deus, sobre a eternidade e sobre a palavra de Deus. Havia muitos rabinos, muitos mestres naquela época. E ele olhou Jesus como mais um deles. Não sabendo ele que ele estava falando agora com o próprio Deus. Amém? Você entende o que eu estou falando? A gente precisa entender, amados, que nós estamos nesse ambiente espiritual. A gente precisa entender que nós viemos para cá todo sábado, todo domingo, que a gente desce para o triângulo, que a gente vai para um lado, que a gente vai para o outro. Mas a gente precisa entender que nós estamos diante de Deus. É muito lindo, amados. Deixa eu dizer para você, e depois aqui o pastor Heron. É muito lindo luzes, câmera e ação. É muito lindo o choro, o prostrar-se. É muito lindo, amados, a devoção. Mas a gente precisa entender que isso precisa ser diante de Deus. Isso precisa tocar o coração de Deus. Amém. Só há um bom, que é Deus.
uma prioridade na nossa vida? É Deus. Fazemos, caminhamos, pregamos, tocamos, evangelizamos. Por quê? É por causa de Deus na nossa vida. Aleluia. Não tem outra motivação. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu, amados? Em nome de Jesus. Que esse lugar aqui não seja um lugar para que a gente possa satisfazer as nossas carências, as nossas demandas reprimidas. Que esse lugar aqui não seja um lugar onde a gente possa achar um ambiente legal para a gente poder viver. Não, esse lugar é o lugar da manifestação da presença de Deus. É um lugar onde vai haver cura, libertação, salvação, perdão de pecados, transformação. E se não houver isso, aonde Deus está? Se não houver isso na sua vida, aonde Deus está? Por que me chamas de bom? Jesus continuou conversando com ele a partir do versículo 19, né? Coloca seus olhos ali, por favor. E você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. 20. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Sabe uma coisa que me chama a atenção, amados? Esses dias eu até falei no grupo caseiro que muitas vezes, em relação à nossa vida com Deus, nós temos boas intenções. Então nós caminhamos de um lado para o outro, nós realmente trabalhamos a nossa vida em Deus. Mas a gente vê muitos exemplos na Bíblia onde homens tinham boas intenções, sabiam o que tinha que ser feito, mas erravam. Então as boas intenções, elas não justificam os erros. Você entende o que eu estou falando? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe da nossa vida. Mas a gente precisa entender, amados, em nome de Jesus, queridos, que muitas vezes a nossa boa intenção não justifica o erro que nós cometemos. Então esse homem, ainda ele responde para Deus, para Jesus: eu tenho feito todas essas coisas. Será que, vamos trazer um exemplo melhor aqui, será que uma mulher que pega e acende uma vela e de joelhos caminha não sei quantos quilômetros até chegar lá uma estátua, uma santa, será que essa mulher não tem uma boa intenção? Mas a grande verdade é que ela está enganada. Ela está no erro. Então, trazendo para nós aqui, muitas vezes, amados, nós vamos ter nos nossos relacionamentos muitas boas intenções. Mas a gente precisa entender
que o erro não pode fazer parte da nossa vida. Porque Deus nos chamou para ser santos. Estamos juntos aqui? Glória a Deus. Então ele sabia tudo, amados. E não só sabia, ele tinha essa vida devota a Deus. Então, o que eu acho, o que me chama a atenção, coloca o texto para mim ali, por favor. Versículo 20, por favor. Então o homem respondeu, mestre, olha só que interessante isso, né? Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então, aos seus olhos, no seu entendimento, tudo que ele precisava fazer, ele estava fazendo. Só que o tudo que nós achamos muitas vezes, com as melhores das intenções, o tudo que nós fazemos aos olhos de Deus, não é tudo. Versículo 21. Olha só, preste atenção, irmãos. E Jesus, olhando para ele, a gente falou aqui sobre intenção, a gente falou aqui sobre uma vida de devoção a Deus, a gente falou aqui sobre a congregação, sobre as nossas atividades de estar aqui nesse lugar espiritual. E quando eu li esse texto, Deus constrangeu a minha vida e ministrou meu coração, e a gente precisa ter essa consciência, amados, que Deus, Ele nos olha. A gente precisa ter essa consciência que Deus, Ele nos contempla. Quando Jesus, eu tenho feito tudo isso, eu tenho guardado os mandamentos, quando eu te vejo, eu corro para ti, quando eu te vejo, eu me prostro, eu me ajoelho, e aparentemente tudo isso é muito bonito, mas Jesus, Ele contemplou a vida daquele homem. Não como a gente contempla, não como a gente vê. A gente precisa ter consciência que Jesus, o seu olhar para ele é como se fosse um raio-x. Com aqueles outros exames, ressonância magnética. Então Jesus nos contempla hoje, Jesus me olha e te olha, e Ele sabe exatamente tudo que se passa na sua vida. Ele te olha por completo. Então o jovem responde tudo, mas Jesus traça o raio-x, a ressonância magnética, e ele vê que ainda tem coisa pendente. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se manifestar forte aqueles cujo coração é totalmente dele. Jesus, Ele te olha. Ele sabe exatamente o que passa na sua vida. Ele sabe exatamente as tuas necessidades, as tuas limitações e incapacidades, as tuas fraquezas. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Quando Jesus, o olhar de Jesus é assim. Você pode enganar o pastor Heron. Você pode... Desculpa, tá? Nunca mais eu vou ser chamado para... Você pode vir aqui dar uma de bonzão, de espiritual, e até me enganar o pastor. Mas Deus está te olhando. Amém. Teve um amém e um glória a Deus.
Mas Deus te contempla e sabe as reais motivações do teu coração. A Bíblia fala em Hebreus 4, amados, que a palavra de Deus, ela é apta para discernir o coração, as intenções do coração e os pensamentos. Jesus, quando nos olha, Ele sabe exatamente se há dolo ou não nas suas motivações, nas suas ações. Amém? Então Jesus olhando para ele, o seu interior, as suas motivações, as suas incapacidades, as suas limitações. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e diz para ela: Jesus está te olhando. Olha de novo para ele. Tu pensa que não, mas o raio-x está pegando. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. E o que é mais lindo e maravilhoso, olha só, e Jesus olhando para ele com glória a Deus. Jesus me olha, Jesus te olha, a gente se vergonha, ordinário, muitas vezes com as motivações erradas. Vem aqui, eu vou orar por ti aqui, farroupilha. Só que Jesus nos olha com amor, amados. Porque, sabe como é que a gente é? A gente é assim, ó, quando a gente vê que tem algo errado, a gente já larga fora ou dá um passinho para trás. Já começa, a gente já tem um outro comportamento em relação à pessoa. É verdade ou não? Só que Jesus não. Jesus olha para ele, traça o raio-x, está vendo tudo que está se passando ali. E Jesus, com amor. Essa é a graça de Deus, amados. Essa é a graça de Deus. Que independente daquilo que você vive, do dolo que muitas vezes há no seu coração, das incapacidades, das limitações, das fraquezas que há em nós, Jesus não muda. Diga glória a Deus, aleluia. Jesus não altera a visão que Ele tem para conosco, por aquilo que a gente faz. Que a graça do Senhor venha sobre a tua vida hoje, viu? Em nome de Jesus. Recebe do Senhor, viu? Em nome de Jesus. Então Jesus, coloca o texto para mim ali, que eu estou ficando cego, e aqui está melhor para ler. E ele com amor disse: só uma coisa falta para você. Sabe o que significa esse só uma coisa falta para você? Jesus agora, ele revela o homem. Jesus mostra o homem. Porque muitas vezes, amados, nós erramos, nós falhamos, todos nós erramos. E muitas vezes, seja por ignorância, seja por estarmos enganados. E quando nós nos encontramos, e é a minha fala do início aqui, quando nós nos encontramos com Jesus, a palavra de Deus, que é a luz para nossas vidas, ela vem para dissipar as trevas. Amém? Então, quando Jesus fala: olha, eu quero dizer uma coisa para ti, uma coisa te falta, Ele mostra agora para o homem, Ele revela agora para esse homem o que estava faltando. E a palavra de Deus é isso, amados. O Espírito Santo, ele tem essa função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Ele fala para o homem, ele mostra para o homem
que havia na vida dele outras prioridades. Quando ele fala que está faltando alguma coisa para ele, ele mostra para o homem que a motivação dele estava errada. Ele fala para o homem, e essa fala, amados, é com amor, é sem acusação. Amém? Não há acusação aqui nessa fala. Porque sabe o que acontece com a gente muitas vezes? Às vezes a gente quer ser meio juiz do negócio. Sim ou não? A gente quer meio ser juiz do negócio. Muda o sem vergonha. Para de fazer isso. Só que aqui não há acusação. Jesus olha para esse homem e ele ama esse homem. A motivação estava errada. Havia na vida desse homem outras prioridades. Mas Jesus ama esse homem. E a partir do momento que ele ama esse homem, agora ele começa a mostrar para esse homem aquilo que estava errado na sua vida. Aquilo que precisava ser transformado, aquilo que precisava ser mudado. Para que esse homem saísse da presença de Jesus indesculpável. Talvez você tenha vivido dias, não sei, de repente por falta de entendimento, talvez no erro, talvez com a motivação errada, seja por falta de entendimento, seja por ignorância. Mas a grande verdade é, amados, que Deus, a partir do momento que nós temos um relacionamento com Jesus, Jesus traz a luz ao nosso entendimento, nos mostra realmente aquilo que nós precisamos mudar. Aquilo que a gente não pode mais falar. Como nós não podemos, agora, como não mais nos comportar. Amém? Conhecemos a Jesus. Jesus nos mostrou, nos revelou, traçou na nossa vida os seus princípios. Então tem coisas que realmente agora a gente não pode mais fazer, não pode mais falar, não tem mais como agir dessa forma. Você recebe isso, amados? Amém? Como viver uma vida com Jesus, com a velha natureza. Então Jesus olha para esse homem, está te faltando uma coisa, eu vou te mostrar agora o que é. É isso. Revela para aquele homem. Mostra para aquele homem. Amém? Jesus olhando para ele com amor, disse uma coisa: te falta. E ele fala assim, ó, vai, vende tudo que tu tem e dê o dinheiro aos pobres, que tu terá um tesouro no céu. Jesus olha o homem, Jesus olha para mim e para você. Jesus ministra o nosso coração com todo amor. Aquilo que a gente precisa mudar, aonde a gente precisa ser transformado, e agora Ele nos dá uma direção. Vai. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Recebe isso em nome de Jesus. A Bíblia diz, amados, que aquele que é prudente, aquele que é sensato, aquele que é sábio, é aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. É aquele que vai e obedece à direção de Deus. Porque não adianta para mim e para você somente saber, na teoria, o que precisa ser feito, o que é certo. Mas agora, eu e você, nós precisamos caminhar em direção
da palavra de Deus, daquilo que Jesus está apontando para ser feito. Porque não adianta, amados, saber o que precisa ser feito e não obedecer. Amém? Então Jesus olha para ele, agora eu já te mostrei o que está acontecendo contigo, agora vai, meu querido, toma uma atitude. Até quanto tempo vai precisar, amados? Quantos cultos vai precisar para que a gente obedeça a palavra de Deus? Ou a gente vai ficar... Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, amados, eu creio num tempo de manifestação da presença de Deus, num tempo de derramamento do seu Espírito, aonde Deus vai nos usar tremendamente, em nome de Jesus, mas isso, amados, vai ser fundamentado se nós obedecermos a Deus. Não tem como ter agir de Deus, manifestação de Deus sem obediência. Daí vai ficar só na aparência. Corre para Jesus, se ajoelha, fala que está fazendo tudo. E no dia a dia a gente não vê a vida transformada. Eu ouvi bem baixinho misericórdia. É misericórdia mesmo. Misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero vir aqui todo final de semana bater o meu ponto. Eu quero ser transformado por essa palavra. E a partir do momento que Deus vir e me dá uma direção, vai, vem, faz isso, faz aquilo, eu seja inclinado a fazer isso de todo o meu coração. Amém. Glória a Cristo. Glória a Cristo. Então fala da direção de Deus para as nossas vidas. Fala do cumprimento, do mandamento, dos princípios e valores, da vontade de Deus para mim e para a tua vida, amados. Então talvez você saia daqui hoje, se você estiver aberto, e a minha oração é que você esteja, que você saia daqui hoje com uma direção para a sua vida. E a minha oração é que você obedeça essa direção. Em nome de Jesus. E depois ele fala assim, coloca o versículo para mim lá, que a gente está no mesmo versículo ainda, que eu já até me esqueci qual é. É o versículo 21, se eu não me engano. E depois, olha só, e depois que tu obedeceu a direção, vem e me segue. Ali está, vem e me siga. E na minha versão diz assim, Jesus. Quem é que tem a versão aí de tomar sua cruz? Então, vem e me siga. Quem tem a versão, tome a sua cruz e me siga. Alguém tem essa versão? Pode ler para mim bem alto, por favor? Pode ser todo 21. Amém, obrigado. Amém? Então, Jesus, ele estava ensinando qual que era a verdadeira devoção para esse homem. Qual que era a verdadeira vida de intimidade para com ele. Então, ele foi e obedeceu. Só que não ficou nisso, amados. Presta atenção em mim aqui, tá, gente? Em nome de Jesus, tá? Não é hora de conversar agora, desculpa, tá? Mas não é hora de conversar agora, tá? Então Jesus estava ensinando esse homem a não só obedecer, mas continuar obedecendo.
Amém? Olha, Jesus olha para ele assim: agora tu vem, tu toma a tua cruz e tu me siga. Quem é que carregava a cruz naquela época? Quem eram as pessoas que carregavam a cruz na época? Sabe quem eram as pessoas que carregavam a cruz na época? Aqueles que iam morrer. Amém? Aqueles que tinham sido condenados à morte. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Agora você vai viver uma vida de renúncia, uma vida de morte. Amém? Essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira devoção a mim. A partir de agora, eu não mais obedeço aos meus desejos, aos meus rompantes. Agora eu não mais, aquilo que reina em mim não é mais as minhas prioridades. Agora é a renúncia para com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para ti, recebe isso em nome de Jesus, amados. Esse é um ambiente de renúncia, aonde Deus vai na sua plenitude. Tem algumas versões que falam, tu queres ser perfeito? A vontade perfeita de Deus, tu queres ser perfeito, então tu vai, vende tudo aquilo que tu tem. Não tem como ser perfeito diante de Deus, não tem como ter uma vida realmente legítima, genuína, de devoção a Deus, sem renúncia, sem obediência. Você está junto comigo até aqui? Amém? Só que no versículo 22, amados, e agora que deixa eu ver que oração. Quanto tempo eu tenho aqui, Heron, pastor? Jesus. Versículo 22. Então Jesus ministra com esse homem, como ele está ministrando conosco hoje. Jesus está ministrando contigo hoje aí? Jesus, ele ministra conosco hoje. Talvez você precise olhar para dentro de si, e através dessa palavra Deus está te mostrando algumas coisas que você está apegado. Porque esse homem, ele ouve a ministração de Cristo, ele ouve aquilo que Jesus tinha para falar a ele. E sabe o que aconteceu, amados? Aqui está dizendo pesaroso. A minha versão, e eu gosto mais dessa versão, diz assim: e esse homem agora ele ficou contrariado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e pergunta para ela aí: como é que tu reage quando tu é confrontado? Olha de novo para ele e pergunta para ele: como é que tu reage quando te dão um apertão mais forte assim, tocam na tua moleira? Como é que tu reage? Porque tu tem limitações, não tem? Tem ou não tem? Nós temos limitações, nós temos incapacidades, amados. Nós temos fraquezas. E como é que a gente reage quando a gente é ministrado? Fala para mim. Essa palavra de Deus, que esse homem, graças a Deus que isso não acontece conosco. Esse homem ficou contrariado. Graças a Deus que isso não acontece conosco. Por que nós ficamos contrariados? Por que nós não aceitamos muitas vezes a palavra, a direção e a vontade de Deus para as nossas vidas? Por quê?
Você acha que basta para Deus, amados, vir no culto, se ajoelhar, correr para a presença dEle? Você acha que basta isso para Ele? Não, Jesus quer você por completo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus, senão eu e você estamos aqui perdendo tempo. Jesus te quer por completo, amados. Sabe por que nós ficamos contrariados? Porque muitas vezes, amados, nós não queremos ser confrontados, nós não queremos largar aquele nosso pecado de estimação, nós não queremos ir contra a nossa vontade, os nossos desejos. Ainda tem um abençoado espiritual ainda que ele fala, não, deixa ele ainda, que Deus vai tratando com ele. Eu creio, amados, que Deus vai tratando. Eu creio que muitas vezes é um processo de Deus nas nossas vidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está olhando para você. E Deus sabe a verdadeira motivação do teu coração. Ninguém engana uma pessoa ou todo mundo por muito tempo, viu? Essa palavra de Deus que ele ficou contrariado. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim para ela, assim, ó, a carne pulou. A carninha, o chuletol pulou. Sabe quando a gente vai falar com uma pessoa, esses dias, deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Primeiro. Está aqui. Mas eu vou falar. Ela vai lembrar, ela vai lembrar. Eu estava aqui conversando com ela. Eu sentado aqui, ela aqui, ó. E eu comecei a ministrar com ela, conversar com ela algumas coisas. Ela fez bem assim, ó. Ou ele. Deu uma cruzada de braço. Na psicologia falam isso, né? Quando a pessoa cruza os braços, quando está conversando contigo, parece que ela já está na defensiva, né? Daí eu olhei para ela assim, meio que dei uma risadinha assim, para, descruza os braços. Descruza os braços para ficar à vontade para falar contigo. Daí ela, ai, pastor, ai. Ela. Sabe quando a gente vai falar com uma pessoa e essa pessoa está na defensiva, amados? Essa pessoa ela não recebe aquilo que está falando para ela. Ela não quer te ouvir. Não foi o caso dessa pessoa, graças a Deus. Ela não quer te ouvir. Ela não recebe, ela não... Tem uma barreira ali, tem um muro ali. Sabe por quê? Porque as paixões, os desejos desse mundo estão ainda falando mais alto. E essa pessoa tem uma vida de igreja, tem uma vida devocional, mas ainda... Por isso que fica contrariada. Amém? Amava Jesus, mas a prioridade não era ele. Queria a vida eterna, mas a prioridade não era ele. Estava na presença de Jesus, mas a motivação não era ele. Amém? E sabe o que acontece com essa pessoa, amados? Essa pessoa não dura muito tempo. Essa pessoa não dura muito tempo. Por isso que muitas vezes a gente olha aqui no nosso meio, muitas vezes, que deu fulano, que deu ciclano. Sabe o que aconteceu? Ela decidiu ouvir mais o seu coração, que é enganoso. Diz a palavra de Deus que esse homem não só ficou contrariado, pesaroso, brabo, mas também ele fica triste.
E ele sai da presença de Jesus. É por isso que muitas vezes a gente vê, né, as pessoas, mas estava aqui, estava nos apelos, estava aqui funcionando, foi embora. Foi embora. Por quê? Será que não trataram bem? Foi o fulano, foi o ciclano. Isso aí é só uma justificativa para aquilo que já estava no seu coração. Você entende o que eu estou falando? Ela vai embora. Eu queria chamar aqui o louvor. E eu queria falar uma última coisa para vocês. Que está no versículo. Coloque seus olhos aí. Jesus olha, né? Aquele homem vai embora. Jesus olha para os discípulos que estavam ali com ele. Olha, vai ser difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo. Vocês conhecem o texto, né? Mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram apavorados, disseram assim, mas quem é que vai entrar então? Não, ele fala, não, deixa eu dizer uma coisa, aqueles que confiam nas riquezas. Então, quando a confiança não está em Cristo, não está em Jesus, Jesus não é a prioridade, amados, a probabilidade de ir embora é grande. Só que, e eu quero ficar com esse momento, eu queria que você pensasse nisso agora, com esse momento que ele teve com Jesus, e Jesus contempla a sua vida. Jesus olha para ele. E o versículo 26, 27. Jesus agora falando com seus discípulos. Não queria que você ficasse de pé, por favor. Fica de pé. Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus nos olha nessa noite, viu? Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Jesus, ele não tem para você só uma vida de dogmas, cumprimento de dogmas religiosos, de liturgia. Jesus não tem para você, amados, viu? Uma vida de religiosidade. Jesus, ele está aqui hoje e ele olha tudo que está na sua vida. Ele faz esse raio-x e ele sabe. Talvez você não falou nem para ninguém, mas ele sabe quais que são as suas lutas, quais que são as suas batalhas. Ele sabe, amados, aonde você precisa, aquilo que está muitas vezes aprisionando você. Era isso que estava acontecendo com esse homem. Aquilo que estava aprisionando você e impedindo a plenitude, o fluir da plenitude de Deus. Deus te quer por completo, viu? Talvez você precisa nessa noite obedecer a Deus e abrir mão, renunciar de algumas coisas. É que a vida de Deus em você possa fluir mais e mais. Talvez Deus está pedindo para você algumas coisas, viu? E a minha oração, amados, que em nome de Jesus você não seja que nem esse homem que sai da presença do Senhor porque escolheu
fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E o texto que eu separei ali para nós terminar, que é o 26, né? Coloca para mim ali, por favor. É 26? Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Ou 27. 27. E Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, para o homem é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Sabe que Jesus estava falando aqui? Não há nada que você possa estar aprisionando você, que na presença de Deus você possa deixar. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim: pastor, mas tem coisas na minha vida que eu não consigo, eu já tentei, eu quero fluir em Deus, mas para mim está difícil. Eu quero dizer para ti: nada é impossível para Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, o Senhor reinando absoluto. Deus não tem uma vida religiosa para você. Deus tem uma vida na presença dEle, aonde você se derrama na presença dEle, aonde você se rende na presença dEle por completo e confia nele, e não nas suas riquezas, e não na sua posição, e não nos seus desejos, e não no seu sentimento, e não no seu namoro, mas que Deus possa reinar na sua vida em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Terminei. Nós vamos cantar um louvor, e se Deus falou contigo, eu nem ia fazer apelo, tá? Mas eu nem quero caracterizar como apelo, mas eu queria só dar uma oportunidade para você, para que você possa esboçar. Quando Jesus fala assim: vai, vende tudo que tu tens, ou seja, vai e começa a consertar a tua vida. Vai e começa agora a arrumar aquilo que precisa ser arrumado. Vai e agora começa a decide a viver uma vida com Deus. Eu quero te dar essa oportunidade para você dizer não para mim, mas para Deus. Deus, eu quero, através dessa palavra, eu quero, Senhor, te obedecer. Eu não quero, Senhor, que nada fale mais alto que a tua presença, que a tua palavra na minha vida.